Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Breve Notas. Desde o início eu já vou pedindo, se você curtir esse vídeo, dê joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. O título do vídeo de hoje é Por uma Vida Não Fascista no Brasil Contemporâneo. Ele é visivelmente inspirado em um texto de 1977 do Michel Foucault chamado Por uma Vida Não Fascista, que foi escrito como um prefácio para a versão americana do Anti-Édipo, do Deleuze e Guattari. Por que é relevante nós discutirmos o que é fascismo no Brasil contemporâneo? Nós temos assistido um avanço do neofascismo aqui no Brasil, especialmente a partir de 2019. Basta nós lembrarmos, em janeiro desse ano, o então secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, plagiando Goebbels, que foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista. E nós temos assistido um avançar a trotes desse neofascismo. Como se já não bastasse o comparecimento do presidente em vários atos antidemocráticos que pedem, por exemplo, o fechamento do Supremo, o fechamento do STF, ele compareceu recentemente desfilando em um cavalo e um claro aceno ao fascismo de Mussolini, lá na Itália, que é considerado o pai do fascismo. Em São Paulo, na Avenida Paulista, naquelas manifestações antidemocráticas e pró-governo, além de pautas que já são bastante conhecidas, como eu falei aqui, fechamento do Congresso, fechamento do STF, eles têm avançado nitidamente em algumas pautas fascistas. Basta nós observarmos a utilização dos símbolos, como aquela bandeira da Prav Sector, que é um partido de ultradireita neofascista da Ucrânia, o uso do próprio bastão com a palavra diálogo. Nós temos também em uma live o próprio Bolsonaro bebendo um copo de leite em uma ligação simbólica a um ato já conhecido de vários supremacistas brancos. Nós temos também aquela marcha 300 do Brasil, que na verdade não tem nada de 300, eles são em um número bastante reduzido, fazendo aquela marcha com as tochas em uma alusão performática, tanto a Ku Klux Klan, quanto a Charlottesville, quanto também a Marcha das Tochas, que foi uma marcha que teve na Alemanha nazista logo após a ascensão de Hitler ao poder. Nós tivemos recentemente também o Daniel Silveira, que é um deputado do PSL, protocolando um projeto de lei pedindo que os grupos antifascistas fossem classificados como terroristas e, portanto, enquadrados na lei antiterrorismo. Depois disso, já ficou bastante claro para nós qual é a necessidade de se falar em fascismo no Brasil contemporâneo. Contudo, precisamos entender o que foi o fascismo. O fascismo foi um regime político e de pensamento que surgiu especificamente em 1922 na Itália com Benito Mussolini, mas que acabou proliferando ao longo do século XX em vários outros países que se basearam nas ideias de nação e raça. Uma grande característica do fascismo é que existe um governo autocrático com uma grande centralidade na figura de um ditador. Existem alguns valores que nortearam os fascismos ao longo do século passado, mas eu vou citar apenas 3 para nós entendermos a conjuntura atual. Um deles é o nacionalismo exacerbado, o outro é o total desprezo pela democracia e o terceiro é uma militarização do governo. Nós tivemos vários fascismos ao longo do século XX, por exemplo, o salazarismo, o franquismo e o próprio nazismo, que foi visto como um aprofundamento do fascismo que surgiu na Itália com Mussolini. Nós podemos, dessa forma, entender o bolsonarismo como um tipo de neofascismo que está pautado nos mesmos valores. Mas como eu já falei para vocês, o objetivo desse vídeo é utilizar os conceitos que são trazidos por Michel Foucault de uma forma utilitarista, para que eles sirvam para pensarmos no tempo presente como uma ferramenta e nos auxiliar a como lidar com esse bolsonarismo. O texto Por uma Vida Não Fascista, de Michel Foucault, ele contém apenas 3 páginas, mas é bastante denso. O Foucault ele vai tentar trazer uma leitura pragmática daquilo que o Anti-Édipo foi. Ele já começa a dizer que o Anti-Édipo ele é um livro genuinamente de ética. Então, como devemos ler Por uma Vida Não Fascista? Ele vai trazer um modo de vida que pode oferecer perturbação ao modo de vida fascista.
ele pode funcionar como uma ferramenta ativa. No que o Foucault estava pensando? E por que eu trouxe para a leitura, para a nossa conversa de hoje, esse texto do Michel Foucault? Porque, do contrário de pensar no fascismo como um regime histórico de Estado, ele pensa no fascismo como um modo de vida que existe tanto no espectro de esquerda quanto no espectro político de direita. O fascismo, para Michel Foucault, ele pode atuar tanto de uma forma macro, o que é chamado de macrofascismo, que é esse fascismo de Estado, de governo, quanto na esfera micro, ou seja, dentro de cada indivíduo existe potencialmente um fascista. E é justamente esse fascismo que ele está tentando lidar. E por isso que eu acho que é muito profícuo nós debatermos para uma vida não fascista de Michel Foucault, porque se nós queremos enfrentar o fascismo do bolsonarismo, nós temos que lidar primeiro com o fascismo que habita dentro de cada um de nós. O Foucault, ele vai dizer que existem 3 inimigos que devem ser levados em consideração para uma vida não fascista. O primeiro deles é o que ele chama de ascetas políticos, teóricos terroristas e militantes tristes, ou então militantes sombrios. Ele coloca tudo dentro de um pacote só. O que são os ascetas políticos? São todos aqueles que pensam na política a partir de esferas de purificação. São, portanto, os liberais. Já os teóricos terroristas são todos aqueles que estão buscando uma totalidade de uma verdade única. E quanto aos militantes tristes ou militantes sombrios, isso vai ficar mais claro quando nós conversarmos sobre os princípios que são trazidos por Foucault na leitura desse texto. O interessante é que, além de trazer uma crítica, ele traz também uma proposição de um modo de vida não fascista. Ele traz, na forma de um manual, o que não devemos fazer se não quisermos sermos fascistas. Os segundos inimigos para Foucault são aqueles que ele chama de técnicos dos desejos, que podem englobar desde psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. E hoje nós podemos trazer para reflexão todos os coachings e mentorings. Enfim, são todos aqueles que trazem um modo de vida como determinante e que vão, de certa forma, traçar um caminho, uma rota a ser seguida pelo desejo das outras pessoas. E é bastante interessante nós pensarmos nesses inimigos que são os técnicos dos desejos, porque além de ser uma ferramenta que está bastante na moda, o Foucault vai demonstrar para a gente, em 77, que isso tem tudo a ver com o modo de vida fascista, com o tipo de operação, modo de vida, de pensamento que é propagado pelos fascismos. Por fim, os últimos inimigos para Foucault são os fascismos de Estado, mas esses não o assusta tanto. O que mais assusta o Foucault são os microfascismos, são os pequenos ditadores que vivem dentro de cada um de nós. Os regimes fascistas, eles são temporários, eles são epocais. Nós podemos ter momentos históricos de períodos fascistas, como nós podemos ter também períodos não fascistas, mas com pessoas e com regimes de pensamento e organizações de cunho fascista. Essas esferas, embora elas estejam intrincadas, elas não têm uma total conectividade. Diante disso, nós podemos nos perguntar o que o fascismo quer. O fascismo quer basicamente 2 coisas: diminuir e uniformizar. Então, todos aqueles pensamentos, você deve ser como eu, você deveria fazer como eu, tudo aquilo que constrange a diferença, são atos e pensamentos notoriamente fascistas. Quando o Foucault ele vai trazer aquele terceiro inimigo, que são os fascistas, e ele vai falar que o que o preocupa mais não são os fascismos de Estado, mas os fascismos de cada um, nós temos que pensar o militarismo que existe dentro de cada um de nós. Então, toda vez que nós falamos, você não deveria ser assim, você não deveria ser assado, nós estamos mantendo relações fascistas nas nossas vidas pessoais, nos nossos trabalhos, e também nas formas de governo que se constrangem e que são ameaçadas pela produção da diferença. E essa sacada, pessoal, ela é bastante importante porque existe um perigo bastante grande das esquerdas caírem nesse tipo de fascismo. Recentemente eu vi muitas críticas ao Emicida, falando o Emicida não foi nos manifestos antifascistas, nas ruas, o Mano Brown foi.
enfim, tudo aquilo que quer impor um modo de vida para outra pessoa é um ato genuinamente fascista. É essa uniformidade do modo de vida que mais assusta o Foucault e que devemos estar constantemente alertas para não trazermos isso em nossas práticas e em nosso pensamento. O fascismo, ele quer constranger, ele quer uniformizar, ele quer obediência cega. E esse é o grande perigo para Foucault, é desenvolver um modo de resistir ao fascismo sem se tornar fascista. Porque a grande tendência quando nós estamos lidando com os fascismos é nos tornarmos também fascistas. Por isso, nós devemos sempre nos preocupar quando nós vamos acusar o bolsonarismo, de certa forma não praticar em nossos atos algo parecido, de não pressupormos que o nosso modo de vida ele é totalizante e a partir disso constrangemos todas as diferenças. Aí nós já podemos entrar no que o Foucault vai chamar de princípios. Eu não vou fazer uma leitura de todos, mas eu quero apenas trazer aqui uma reflexão prática a respeito de cada um deles. O primeiro princípio é: liberem a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. O que ele está pedindo para que nós nos liberemos de todos aqueles que trazem cartilhas de modos de vida. Tudo que é totalizado deve, no mínimo, ser desconfiado. Essa ideia trazida no Anti-Édipo de N-1, a ideia de suplemento em Jacques Derrida, enfim, duvidem daquela teoria de tudo, daquelas promessas, das profecias. Enfim, se o fascismo é uma colonização da vida, então tenha medo de tudo aquilo que visa a colonizar a vida, seja ela uma teoria, uma prática, ela deve ser questionada. Tudo aquilo que oprime o marginal é o que o Foucault vai caracterizar como um ato fascista. Então duvidem daquelas teorias que prometem explicar todas as realidades. Tudo aquilo que é uno, que é indivisível, que diz que só existe uma forma de se pensar, de se resolver, de se praticar. Esse tipo de perigo encontra-se tanto nos espectros de direita quanto de esquerda. Por isso, o pedido é por um saber que seja cortante, que provoque fissuras, que reconheça a multiplicidade. No princípio 2, o Foucault vai pedir para que façamos crescer todos os atos que proliferam na horizontalidade e não aqueles que proliferem na verticalidade. E a partir daí nós podemos entender que o modo de vida do bolsonarismo ele tem bastante relação com o modo de vida com que nós montamos esse social, com os desejos que nós viemos produzindo. Existe uma frase bastante conhecida que diz que os alemães eles desejaram o nazismo, diferente de como é dito algumas vezes de que eles foram enganados. Existe essa provocação em Foucault que talvez nos obrigue a pensar: será que nós desejamos o bolsonarismo de alguma forma enquanto sociedade? É claro que com isso nós não queremos desconsiderar toda a máquina de fake news e tudo que aconteceu para que corroborasse para que nós chegássemos até aqui. Mas é preciso sim investigar e ao menos tentar responder essa pergunta. Será que a forma como nós montamos o social aqui no Brasil de alguma forma nos fez desejar esses afetos tristes? E se sim, o que levou a esse desejo pelo bolsonarismo? O que nos aconteceu enquanto sociedade que nos fez desejar esse regime, esse modo de vida fascista? No terceiro princípio, o Foucault vai sugerir a libertação das velhas categorias do negativo, da lei, da castração, etc. Mas a partir dessa reflexão, como nós podemos pensar no Brasil contemporâneo? Se o fascismo ele funciona pela canalização do desejo, será que nossos desejos estão sendo canalizados? Porque o desejo ele é revolucionário, ele tem esse potencial de destruir o modo de vida fascista. Nesse princípio, ele vai falar também: prefira os agenciamentos móveis aos sistemas. O quarto princípio, que eu acho que é bastante relevante para a nossa discussão, ele diz: não imagine que para ser militante é preciso ser triste.
mesmo que o que se combata seja abominável. Com isso, ele está nos provocando para tentar nos liberar de toda uma carga de pessoas que querem que o mundo ele seja atingido por um meteoro, porque somente assim as coisas vão funcionar. Então, para que nós possamos propor um modo de vida não fascista, nós precisamos ser alegres. Isso não quer dizer que a esquerda ela tem que ser oba-oba, porque isso quem vai falar é Deleuze e Guattari. O desejo não é festa, o desejo ele é potência, ele é criação. Com esse princípio, ele está nos alertando contra aqueles militantes dito caga-regra que se acham donos da verdade. Existem dois tipos de pessimismo para Foucault. O primeiro pessimismo é o de direita, o segundo é o de esquerda. O pessimismo de direita é aquele que pensa que todo indivíduo é mau, aquele pensamento de que o homem é o lobo do homem. Já o pessimismo de esquerda é aquele que pensa que o poder ele corrompe, o poder é nojento, o poder é sujo. E com isso, Foucault relembra que é preciso escapar de todos os dois tipos de pessimismo, tanto o de direita quanto o de esquerda, sem cair em uma promessa revolucionária. O que ele quer dizer com isso é que se nós ficarmos imaginando essa promessa de um outro mundo possível, nós vamos ficar paralisados e não vamos conseguir combater o fascismo como ele precisa ser combatido hoje. O modo de vida não fascista que é trazido pela ética de Foucault, eu relembro aqui, é um modo genuinamente propositivo. Ele quer achar uma saída dentro da própria vida e não fora. O próximo é o quinto princípio. Nele, Foucault vai nos lembrar da necessidade de colar o pensamento com a praxe. Ele lembra que é importante utilizar a prática política como um intensificador do pensamento. Ele acredita que para ser um escritor, para ser um autor, é preciso primeiro ser um militante. Como colocar o pensamento à prova? Para que serve um pensamento? Que um pensamento ele só é útil se ele está colado com a realidade prática. Parece óbvio, mas é uma coisa que nós não fazemos. Como nós podemos viver potencialmente as nossas práticas a partir daquilo que nós acreditamos? E por mais que seja muito difícil de vivenciar tudo aquilo que nós pensamos, é preciso minimizar. No sexto princípio, ele pede para que nós não exijamos da ação política a realização dos direitos dos indivíduos. Ele quer dizer com isso que não dá para sonhar com o Estado realizando sonhos. Nós temos uma ideia de indivíduo como um átomo da sociedade que é uma concepção ultraburguesa. E esse, na verdade, é um lembrete do Foucault que os direitos eles não foram dados. Eles foram conquistados, é preciso colocá-lo à prova, mas ao mesmo tempo não acreditar que é ele que pode nos salvar. Tem uma frase que ficou bastante famosa, de maio de 68, que diz o seguinte: se as eleições pudessem mudar o que quer que fosse, elas já teriam sido proibidas há muito tempo. Para Foucault, o cuidado de si é a política verdadeira, não dá para esperar do Estado. Por isso que é importante, mais do que combater os macrofascismos, combater os microfascismos. Porque a política burocrática ela não dará conta de realizar as nossas potências. E por fim, o sétimo e mais importante princípio trazido por Foucault é: não caia de amores pelo poder. E ele, de certa forma, resume tudo o que é dito nos 6 princípios anteriores, que é uma pessoa que se tornou fascista, é uma pessoa que se apaixonou pelo poder. Ele nos lembra que é preciso uma constante vigília para que nós não nos apaixonemos pelo poder e que, portanto, nós não vamos sufocar as diferenças. Impor aos outros o nosso modo de pensar, de agir e de sonhar. Ele nos lembra da necessidade de matar a polícia que vive dentro de cada um de nós. Então, nós podemos resumir que um modo de vida fascista é um modo de vida que é colonizado pelo poder, que se apaixonou pelo poder. Então, como nós podemos experimentar um modo de vida que não seja fascista? Através da experimentação, da criação.
É claro que ao lidarmos com o fascismo, nós corremos o severo risco de nos tornarmos fascistas também, porque acabamos reproduzindo aquilo que nos foi colocado. Mas é preciso ter a coragem de experimentar formas de vidas não fascistas dentro das nossas práticas e dentro das nossas militâncias. Também eu penso que é importante nos liberarmos dessa visão tecnicista. Isso é uma coisa bastante séria e problemática dentro do direito, do saber jurídico, ele ser orientado como uma coisa puramente técnica, uma ferramenta, uma visão utilitarista que acaba uniformizando, que é justamente como nós vimos ao longo dessa discussão, o pressuposto do que quer o fascismo. A arte é uma grande forma de nós experimentarmos esses mundos outros. Tanto que o fascismo, a primeira ferramenta que ele vai tentar se apropriar é da arte. Lembrando o Roberto Alvim, do início da nossa conversação, a arte será nacionalista ou nada será. Então é isso, gostaria de agradecer a todos que assistiram a esse vídeo até o final e gostaria de finalizar com uma reflexão. Sejamos menos reativos e mais propositivos. Nos guiemos mais pela renitência do que pela resistência. Obrigada a todos.